Olá, meu nome é Maísa da Silva Teixeira, sou graduanda em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e eu vou apresentar o resumo de tema de celularização, um método para a obtenção de biomateriais empregados na regeneração tecidual. Primeiro, uma breve introdução sobre o tema. Bom, a engenharia de tecidos é o ramo da ciência relacionado à elaboração de scaffolds ou biomateriais empregados na regeneração tecidual, que tem como finalidade a busca por um método eficaz e alternativo no tratamento de doenças degenerativas e fraturas. Para isso, esses biomateriais necessitam ser biocompatíveis, sendo assim, precisam apresentar componentes similares aos tecidos do corpo, biodegradáveis para que o corpo degrade completamente o material implantado e não imunológica, ou seja, não produzir resposta imunológica do corpo. Scaffolds naturais podem ser obtidos através da descelularização, que é um método utilizado para remover o material genético de tecidos e órgãos a partir de tratamentos físicos, químicos ou enzimáticos. O objetivo desse trabalho foi reunir e apresentar estudos que versem sobre a descelularização como um método aplicado à engenharia tecidual. O método de pesquisa utilizado foi uma revisão sistemática da literatura, com base de dados no PubMed, a partir dos descritores Decellularization and Biocompatible Materials Not Review, reunidos no período de 2013 a 2023, com o critério de inclusão texto completo gratuito. A partir da leitura dos títulos desses textos e dos resumos, nós obtivemos 5 artigos. Passando agora para a metodologia empregada nesses artigos. Os protocolos expostos, que foram selecionados, apresentaram a combinação de métodos químicos, enzimáticos e físicos, em que foram analisados a eficiência do uso de determinado método ou substância química ou biológica para que o tecido apresente os componentes extracelulares preservados, mas que também ocorra a máxima redução do material genético, já que a sua presença torna o biomaterial impróprio para o alvo central, que é a implementação em outro indivíduo. Bom, nós podemos citar como as principais substâncias dos métodos químicos e enzimáticos os agentes surfactantes, que vão funcionar como se fossem detergentes, que eles vão romper a bicamada lipídica da célula e assim expor o material imunogênico, no caso, o DNA. Nós temos também os ácidos e as bases, que têm o mesmo objetivo dos agentes surfactantes, porém, utilizando as suas cargas elétricas para poder romper a membrana plasmática e assim também expor o DNA. E nós temos as enzimas, que elas vão meio que fazer um caminho entre a matriz extracelular no tecido para que outras substâncias possam penetrar melhor o tecido e assim chegar às células e realizar a sua função, que no caso seria rompê-las. As enzimas elas também vão ter a função de quebrar o DNA e o RNA, que é o material de interesse que nós temos de retirar desses tecidos. Nós também podemos citar como métodos físicos, principalmente a utilização da alta pressão para poder romper as células, a alteração de temperatura, no caso, o congelamento e o descongelamento, e também a utilização de métodos mecânicos, como a agitação ou a mistura dessa amostra para poder fazer com que a retirada desse material imunogênico seja mais eficiente. Passando agora para os nossos resultados, todos os artigos selecionados, eles exporam a descelularização como um meio promissor para a aquisição de scaffolds devido a uma eficiente remoção do DNA, após as análises histológicas de amostras coradas com hematoxilina e eosina, e também as quantitativas, como apresentado nos gráficos abaixo. Mediante dosagens, também como a de colágeno e de glicosaminoglicanos que nós colocamos na nossa apresentação, que são componentes importantes para suportar a migração celular que ocorrerá quando o scaffold for implantado, 3 artigos apresentaram mínimas perdas dessas estruturas da matriz. E também o teste de citotoxicidade negativo. Logo, nós podemos concluir que as células elas podem crescer nesses tecidos. Ademais, um dos artigos que não apontou a preservação da MEC apresentou citotoxicidade positiva, e isso, mais uma vez, reforça a importância de se preservar a matriz extracelular, de preservar as estruturas presentes nela. Então, depois de analisar esses resultados, nós podemos concluir que a descelularização é sim um método eficiente na síntese de biomateriais, contudo, surge a necessidade de aprimoramento e otimização desses protocolos, a fim de promover uma descelularização mais adequada e também uma melhor regeneração tecidual, para que o paciente possa ter um tratamento com uma duração menor e uma recuperação total do órgão lesionado ou degenerado. Bom, essa foi a apresentação. Eu queria agradecer ao Congresso pela oportunidade de participação e também agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora e o Laboratório Genetec pelo suporte dado nessa pesquisa.